Fala pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. E aí, hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui bem interessante, que é um comparativo, né? A minha experiência com esses dois jogos aí que a gente tanto gosta, certo? Então, o Injustice 2 Mobile e o MK Mobile. Vamos lá, eu agora vou fazer uma breve introdução aqui com a minha experiência no Injustice, né, de quando eu comecei e da progressão e o nível de dificuldade que eu senti. E em breve eu entro lá no MK e faço a mesma coisa. E aí depois eu vou dando algumas diferenças e algumas coisas que eu acho ruim em cada jogo, beleza? Então vamos iniciar aqui no Injustice. Bom, então quando eu comecei aqui nesse jogo, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei um jogo muito difícil, porque eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses com a minha conta e eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia novos personagens ouro, porque quando eu fiz a minha conta eu entrei em um servidor antigo, então eu não conseguia pontuação alta. Várias coisas assim, não tinha raid solo, né? Então quando eu iniciei ainda não existia raid solo. Então querendo ou não, a gente dependia da raid da liga. Então se você não entrava em uma liga disposta a te ajudar, cara, tu não conseguia comprar o King, tu não conseguia fazer pontos na raid normal, porque sem o King, naquela época era muito mais difícil. Então assim, para vocês terem ideia, em 2020 não vinha a arena da Mulher Gato Ninja, não vinha a arena do Robin Ninja. Eu terminei aquele ano sem ver esses personagens na arena. E do ano passado para cá, cara, o jogo tá dando para todo mundo o time ninja. Então assim, a Mulher Gato e o Robin já vieram várias vezes na arena. O jogo voltou a colocar pelo menos umas 2 vezes por ano desafios da Era e do Joker da Liga da Anarquia. Ano passado eles vieram 2 vezes com equipamentos. Então, em 2020 eles não vieram nenhuma vez. Eu joguei o ano inteiro basicamente, e não vinha desafio da Liga da Anarquia, não tinha, eles só vinham em baús, mesmo assim era difícil conseguir. Então, tipo, desafio versus, tipo, o Grodd, que você precisa ter heróis da Liga da Anarquia. Eu não fazia porque eu não tinha. Desafios que precisava ter o time ninja, como o Brainiac. Eu não fazia porque eu não tinha. Então, assim, eu achava o jogo muito difícil, muito complicado mesmo para você conseguir esses personagens principais. E do ano passado para cá, o jogo facilitou muito. Então, os personagens da Anarquia facilitou, porque eles voltaram, né, com desafios algumas vezes, e aí já dropa os equipamentos, com exceção da Harley, mas os outros dois você consegue. O time ninja ficou bem mais acessível, né? Tu conseguia a Mulher Gato e o Robin. Óbvio que o Grodd ainda é chatinho, né? Porque é desafio versus, né? Tu não dropa muito cristal e etc. Não dropa equipamentos. Mas enfim, vocês entenderam a lógica, né? Então o jogo ele era muito mais difícil, cara, e não tinha raid solo. Então quando eu comecei, ou você conseguia os malditos personagens pela arena, ou tu não conseguia desbloquear personagem. Tipo, não dava, entendeu? As duas únicas opções era ou arena aqui, né, semanalmente, né, 2 personagens, ou raid da liga. Mas aí, enfim, para quem já tinha muita dificuldade de entrar em uma liga disposta a ajudar, por isso que eu falo que a minha conta ela só foi melhorar e eu só fui entender realmente como o jogo funcionava quando eu entrei em uma liga que os caras me ajudaram, que era uma liga que fazia raid 6. Então ali foi quando eu consegui moedas da liga, foi quando eu comprei o King e foi quando eu entendi como é que esse jogo funciona. Então por isso que eu falo para vocês. Eu recebo pra caramba pergunta aqui, tipo, é melhor eu esperar abrir um servidor novo? E aí eu sempre falo, cara, eu não recomendo, porque às vezes demora 2, 3 meses para abrir um servidor novo, às vezes demora até mais. Então assim, se você tá com vontade de jogar, para você esperar 3 meses para abrir um servidor novo, cara, então assim, em 3 meses, mesmo você sem conseguir pontuar aqui na arena, mas existem várias outras formas no jogo hoje de você conseguir personagens, como a raid solo. Então é por isso que eu falo, na minha opinião, com a minha própria experiência, não compensa. Eu não recomendo vocês esperarem meses só para criar uma conta em um servidor novo. Eu não fiz isso. Óbvio que eu penei por um tempo, mas na minha época era mais difícil. E na minha época também eu não sabia jogar. Então, enfim, então a minha experiência nesse jogo foi essa. Os primeiros meses foram bem complicados para upar a minha conta. Realmente foi difícil, não tinha raid solo. Mas hoje em dia, cara, eu falo para você, em 2 meses
Em 2, 3 meses, se vocês entrarem em uma liga que faça pelo menos raid 6, vocês conseguem comprar o King, cara. Vocês conseguem comprar o King. Quando vocês botarem o King na mão de vocês, acreditem em mim, vocês vão passar qualquer raid solo no modo normal. Vocês vão conseguir joias, vocês vão conseguir vários personagens ouro. Se vocês tiverem sorte, vocês dropam vários artefatos raros ainda. Então, assim, é por isso que eu falo, vale a pena você começar assim. Eu acho que não compensa esperar um servidor novo. Se você fizer a coisa certa, a sua conta ela consegue ter uma progressão menos demorada. Você consegue em 6 meses estar com uma conta legalzinha. Mas óbvio que é um jogo que requer tempo, tanto esse quanto o MK. Então, só para fechar aqui esse raciocínio, então no Injustice eu levei, eu acho que uns 4 meses para dar uma melhorada na minha conta, para entender como é que o jogo realmente funcionava, até eu pegar o King. Então eu penei muito, assim, por muito tempo eu pensei em parar de jogar, porque eu vi as semanas passando e a minha conta não melhorava nada. Eu, sabe, não conseguia estilhaço, porque, enfim, não fazia raid alta, aquela coisa toda, né? Então era bem difícil mesmo. Agora eu vou colocar lá no MK e eu vou comentar um pouquinho sobre. Então, quando eu comecei a jogar MK, eu fiz essa conta aqui do Mortal Kombat ano passado, acho que em setembro, outubro. Aí eu joguei um mês e aí acabou que em novembro eu parei, que eu iniciei um curso e tal, então ficou corrido para mim. Aí eu acabei meio que parando, né? Larguei de mão. E aí tem mais ou menos um mês que eu decidi voltar assim e me dedicar no jogo, né, para upar a minha conta. Então, assim, é uma conta que eu joguei pouco, é uma conta iniciante aqui. Vou mostrar para vocês aqui a coleção que eu tenho agora. Eu tenho alguns diamantes, eu ia falar lendário, trocando pelo Injustice. Eu tenho alguns diamantes aqui já, mas são poucos ainda. Fiz o evento do Reptile Clássico, né, que está atualmente aqui disponível, já terminei, já peguei uma cópia dele. Então, assim, como vocês podem ver, eu ainda não tenho nenhum ouro no X. O ouro mais alto que eu tenho é o Hanzo, certo? Que inclusive me ajudou muito nessa torre da Rainha Fatal. Então, assim, ainda é uma conta iniciante, né? Tem poucos ouros aqui upados. Na verdade, só tem um Hanzo, assim, bom mesmo. E a Cassie, ela ainda tá mais ou menos boa. E um personagem que eu tô usando muito é o Scorpion Clássico. Tá na Fusão 5, cara, esse Scorpion é muito brabo, velho. Sem comparação. Esse é um dos melhores ouros, realmente. Ele me ajuda pra caramba. Então, assim, incrível. Bom, então, quando eu iniciei aqui no MK, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que para quem começa, o MK ele é um jogo de uma progressão mais fácil do que o Injustice. Assim, no sentido de você ir conseguindo personagens ouro e tudo mais, eu acho que o MK ele ainda é mais fácil. Agora, em comparação com o Injustice, eu não tenho como deixar de mencionar para vocês, lembrando, tá, pessoal, essa é só a minha opinião, a minha experiência com as duas contas aqui. Vamos lá. No Injustice, a gente tem os personagens lendários. No MK, a gente tem os personagens diamantes, que inclusive muitos são os melhores times do jogo. MK11, Liu Kang clássico, enfim. Vamos lá. Quando a gente vai olhar aqui, ó, eu filtrei só personagens diamantes. No Injustice, a gente tem menos de 15 personagens lendários, o que é um número ok, é um número bem decente de lendários, certo? Aqui, cara, olha a quantidade de diamantes que a gente tem, pelo amor de Deus. É uma quantidade gigantesca, galera. São muitos personagens diamantes. Então, assim, lá no Injustice é muito mais fácil você conseguir os personagens lendários, galera, porque tem menos de 15. Então, se você conseguir farmar joias o suficiente, você consegue pelo menos desbloquear. Não é tão difícil desbloquear um lendário lá. Todos eles têm baú, e todos eles veem o baú recorrentemente no jogo. Então, assim, você consegue desbloqueá-los. Aqui no MK, além do fato de você ter uma quantidade gigantesca a mais de personagens diamantes, você precisa tirar o maldito 11 vezes para colocar no máximo, pelo amor de Deus. Para colocar no X, você tem que desbloquear a carta e tem que pegar mais elas até a fusão 10. Então, isso é uma quantidade gigantesca. Olha só a quantidade que tem, que você precisa pegar tantas cópias assim para colocar no máximo. Então, eu não tenho como deixar de mencionar que
O jogo mais mercenário entre os dois, ambos os jogos são extremamente caros, né? Se você for querer comprar personagem diamante aqui ou lendário lá, você vai pagar muito caro. Então, pelo preço, eles ficam mais ou menos do mesmo jeito. Tipo aqui, pacotes de cartas de torre, você vai gastar 115, 160. Lá, se você for comprar artefatos, você vai gastar também 100 conto, R$ 56 para um artefato. Aí tem um pacote lá de dois que você gasta quase R$ 120, eu acho. Enfim, são preços altos. Então, pelo preço, ambos os jogos eles ficam ali equivalentes em termos de serem jogos mercenários e jogos muito caros. Mas o que faz, eu dar um veredito para vocês aqui, que o MK é um jogo muito mais mercenário, é justamente pelos personagens diamantes. Porque acontece o seguinte, no MK, quando eles lançam um personagem novo diamante, por exemplo, a Sindel foi a última que veio. Cara, não existe pacote que você consegue comprar a Sindel por almas. E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou conseguir a personagem? Por dinheiro, cara, olha que absurdo. O jogo me lança uma personagem nova, diamante, que já é difícil de você conseguir cópias, e o jogo não dá um baú para você conseguir comprar, um pacote para você conseguir desbloquear a maldita por alma. Você só tem uma porcentagem de conseguir tirar ela gastando em dinheiro, cara. Olha que absurdo. Bicho, se eu for pegar R$ 100 para comprar um personagem, eu não quero uma porcentagem de ter. Eu quero gastar os 100 conto e eu quero ter a certeza de desbloquear a maldita personagem, tá ligado? Então existe isso. Então, assim, MK é um jogo muito mais mercenário que Injustice, porque no Injustice, ao menos, quando eles lançam um personagem, por mais que às vezes eles segurem ainda ali algumas semanas em pacote pago, mas eles botam o baú do personagem que você consegue comprar por joia. O último personagem que veio, lendário, que foi o Senhor Frio, cara, no mesmo dia que eles lançaram a atualização e o Senhor Frio, tava lá um pacote disponível para você comprar por joias. Então, assim, tava o pacote para você comprar por dinheiro, mas você também tinha a opção de comprar por joias. Por exemplo, eu não tinha 400 conto para comprar personagem, mas eu tinha joias guardadas. Eu fui lá, abri o baú e consegui desbloquear o personagem. Então, isso é legal. Por mais que o jogo seja escroto e cobre caro pelas coisas, mas eu tenho a opção de jogar, farmar joias, muita joia, e conseguir desbloquear o personagem. Cara, no Injustice, todos os lendários você consegue comprar por baú, por joias. Aí aqui, vários você não consegue. Então, assim, a Sindel ainda não tá. Deus do Fogo, você ainda não tem também pacotes com ele. Cara, eu queria muito conseguir ele, porque pra mim é um personagem que, particularmente, eu quero muito desbloquear. Mas não tem pacote. E eu não vou ficar gastando dinheiro para pegar uma porcentagem de 20, 40%. Não existe isso, tá ligado? Então, assim, vários lendários aqui, tipo o Rain. Eles colocaram o Rain, cara, em um pacote que custava mais de 700 almas, cara. E era um pacote limitado que você só conseguia comprar 10 vezes, salvo engano. Olha que absurdo. Quer dizer que um cara que tem 200 mil almas, ele só poderia comprar 10 pacotes. Então, tipo, eu amo esse jogo, assim, sabe? Porque eu amo a saga MK. Mas se eu for comparar MK versus Injustice, o meu veredito é que MK é muito mais mercenário. Porque no Injustice, por mais que seja também um jogo escroto de caro as coisas, se você for querer comprar em dinheiro, mas lá você consegue conseguir. Lá você conseguir é ótimo, né? Lá você consegue dropar os personagens por joias, cara. E aqui você não consegue por almas. Eles vêm e ficam retidos em pacotes pagos por dinheiro. E não é nem garantido, é uma porcentagem ridícula de você tirar. Cara, eu não vou gastar dinheiro para ter 20% de chance de tirar um diamante. Se eu for gastar 100 conto aqui, eu quero a garantia de tirar o personagem no mínimo, porque R$ 100 é muita grana para você colocar em um jogo mobile. Então, isso faz com que MK seja um jogo muito mais mercenário. Então, assim, a progressão do MK, ela me passa uma falsa sensação que ela é mais fácil de você upar, porque quando eu comecei aqui, na primeira semana eu já consegui ficar aqui em um rank na GF, que eu consegui personagem desafio. Aí eu parei e pensei assim, nossa, no MK eu fiz uma conta noob agora, que eu só tenho alguns personagens pratas, e eu ainda consegui ficar aqui em um rank, salvo engano foi aqui, foi. Então, na minha primeira semana de jogo, que eu só tinha personagem bronze e prata, eu já consegui ficar em combatente 1 aqui. Peraí, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Isso, em combatente 1. E aí eu já peguei carta de ouro desafio. Aí eu fiquei, caramba,
é bem mais fácil que Injustice, porque quando eu comecei no Injustice, eu não conseguia desbloquear personagens na arena, porque era muito difícil. Eu só fui conseguir lá na arena depois de alguns meses de jogo. Então eu tive a falsa sensação que o MK é um jogo muito mais fácil. Só que se você for olhar o MK, na verdade, as cartas diamantes, elas são muitas. E é muito mais difícil tu conseguir colocar diamantes no X aqui do que tu conseguir colocar um lendário lá, 6, 7 estrelas. É muito mais complicado. Tipo, lá eu consegui pôr a minha Ravena 7 estrelas com 30k de joias. Então, assim, o melhor personagem do jogo não foi tão difícil assim. Aqui no MK, para eu colocar, por exemplo, um time MK11 no X, eu não vou conseguir isso com 30k de almas, tá ligado? Não vou conseguir, então é muito mais difícil a progressão. Isso eu tô falando de um time, né? Então, assim, tem um time força de ataque, tem Liu Kang clássico, que é difícil pra caramba, aquele baú Shaolin dele é péssimo, o drop ali é muito ruim, você tem que ter, sei lá, uns 50 mil almas, eu acho ali 60 mil, cara, é muito ruim aquele baú, a porcentagem não é boa. Então, assim, é complicado, cara. No Injustice, a gente ainda tem alguns poucos baús que tem uma porcentagem legal de você dropar. É tipo, tem baú, exemplo, o baú do Senhor Frio com a Harley. Você tem mais de 5% de chance de tirar a Harley. É uma porcentagem muito boa para um lendário. Você tem o baú do Superman e do Grodd, que você tem 8% de chance de dropar o Grodd. Cara, 8% é uma porcentagem legal. Então lá você tem alguns baús bacanas. E aqui as porcentagens não são boas, cara. Aqui você vai olhar é 3%, 4%. Aí tem o baú lá MK11, aí 6% de chance de tu tirar a Jade, Cabal e o Raiden. Mas, cara, quando tu vai olhar é um baú de 375 almas, muito bem você tem 6% de chance de tirar cada um deles. Mas os 82% é de ouro básico, não é nem ouro desafio, cara. Então, assim, são 3 cartas aqui, dentre umas, sei lá, 30 e poucas cartas de ouro que você tem aqui, a maioria é ruim. Então, tipo, não são baús legais, tá ligado? Então, é um jogo que, pra mim, no final, o Injustice, ele ainda continua sendo um jogo muito mais fácil. Muito mais fácil. A torre, cara. Vamos lá. Então, não sei se alguém ficou curioso, né, para ver aqui o meu progresso, mas já vou adiantar aqui, ó. Parei nessa luta aqui. 124. Vamos lá. Não consegui passar dela. Então, consegui um personagem diamante na luta 100, que foi o Abalo, o Tremor, Dragão Negro, um personagem que eu não queria, né? Eu queria, sei lá, muitos outros personagens, enfim. Não tive sorte no drop. Então, assim, parei aqui. Então, tipo, tu começa, tu não consegue passar a torre fatal, né? Se você for iniciante, tu não consegue. No Injustice, se você tiver sorte de conseguir o King com um mês de jogo ou até menos, se você tiver a sorte de pegar o King, você consegue fazer a raid solo. Qualquer raid solo no modo normal, se você tiver o King e o Fate ou o King com a poderosa, você consegue fazer raid solo. Então, em relação à torre, aqui é bem mais difícil, cara, tu passar pela torre fatal do que lá você conseguir fazer a raid solo no modo normal. Então, assim, a progressão no Injustice, no começo ela parece ser pior, mas a longo prazo você vai ver que é um jogo mais fácil e é um jogo mais, assim, mais democrático. Você consegue fazer as coisas farmando joias. Você tem a opção de não gastar R$ 1 no jogo, né? Eu já comprei algumas coisas lá. Eu já comprei armaduras, eu já arrisquei comprar artefato. Então, assim, algumas coisas eu já comprei lá. Eu acho interessante. Já nesse aqui, cara, é bem mais complicado, tá ligado? Eu acho que não compensa muito. Então, assim, a progressão aqui, ela parece ser mais fácil, mas eu acho que a longo prazo ela é bem mais difícil. Leva bem mais tempo pra você conseguir diamantes aqui bons. Leva, porra, tipo, quanto tempo que eu vou levar pra eu ter o meu time MK11 no X, tá ligado? Eu não vou conseguir isso em 3, 4 meses de jogo. Não vou. E assim, lá, né? E se você juntar a joia por uns 6 meses, tu consegue facilmente aproveitar uma promoção e tu colocar um manta no nível máximo, tu colocar uma Ravena no nível máximo. Então, assim, depende da sua organização. Então, se eu fosse comparar entre os dois, realmente,
o MK ele parece ser um jogo de início mais fácil, porque você consegue mais fácil GF, personagens ouro, né? Lá no Injustice, no começo você não consegue fazer arena. Se você entra em um servidor antigo. Mas a médio prazo, você vai ver que no Injustice, quando você pegar o King, tu vai ver o salto que vai dar na tua conta. Já aqui, cara, para você montar equipes diamantes, nossa, é muito mais difícil, cara, é muito mais difícil. Então, assim, esse basicamente é aí a minha opinião, né? Um comparativo entre os dois jogos. Eu não sei se vocês que me acompanham aqui pelo Injustice, se vocês também jogam MK, mas eu acredito que alguns também jogam, né? Que eu, enfim, né? Já conversei com algumas pessoas pelo Discord e tal, né, já troquei uma ideia, então eu sei que tem uma galera que joga os dois jogos. Então, assim, comentem, né, se vocês têm a mesma opinião que eu, se vocês têm essa mesma impressão que eu. Então, né, só para repetir aqui, essa é a minha opinião, tá, galera? É a minha experiência nos dois jogos, mas fiquem à vontade para comentar, enfim, para ter a própria opinião de vocês, né? Diferente mesmo. Então, se vocês acham que MK é mais fácil, né? Você pegar os diamantes que no Injustice, os lendários, né? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia, né? E é isso aí, galera. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!